Agora nós vamos finalizar o estudo do capítulo 10, falando sobre regra de solvente em reações SN2 e SN1. Bom, os solventes polares ele tem altas constantes de elétrica e por isso eles são bons em solvatar cargas. Por exemplo, a água, que é uma molécula polar, tem um lado positivo onde se encontram os hidrogênios, tem cargas parciais positivas, já que são menos eletronegativos do que o oxigênio, que tem carga parcial negativa. Então a água ela consegue solvatar o ânion pelo seu lado positivo, onde se encontra o hidrogênio, fazendo interação do íon dipolo. E a água também consegue solvatar um cátion, já que o lado negativo dela, onde se encontra o oxigênio, pode fazer interação íon dipolo aqui com o cátion. Essa tabela 10.7 mostra aqui a constante elétrica de alguns solventes comuns. Os primeiros aqui são solventes próticos e os abaixo são solventes apróticos. Esses solventes aqui todos são solventes polares próticos, aonde tem um hidrogênio ligado no oxigênio. A água deles é o que tem a maior constante de elétrica, então tem maior poder de solvatação. Mas existem alguns solventes polares apróticos que também têm uma constante de elétrica considerável, como dimetilsulfóxido, acetonitrila, dimetilformamida, que consegue então solvatar íons também de forma importante, principalmente nas reações SN2. Nós temos alguns solventes aqui, como o diclorometano, o benzeno, o hexano, que são solventes também apróticos, mas são solventes apolares. Portanto, a constante elétrica deles são até menores. A acetona, que aparece aqui também, é um solvente polar aprótico, que tem a constante elétrica 21. Mas os solventes mais utilizados nas reações SN2, que necessitam de um solvente polar aprótico, seria dimetilsulfóxido, acetonitrila e a dimetilformamida. Uma interação íon-dipolo fornece muito da energia necessária para a dissociação da ligação carbono-halogênio em uma reação SN1. Bom, na reação SN1, a primeira etapa da reação é a formação de um carbocátion. Então tem que quebrar a ligação entre o carbono e o halogênio. Então, a interação íon-dipolo que vai ser gerada logo após essa quebra dessa ligação, ela fornece energia suficiente para estabilizar o estado de transição e gerar o intermediário carbocátion nessas reações SN1. Portanto, a reação SN1 ela não pode ser realizada em um solvente apolar ou em fase gasosa. A reação SN1 precisa de um solvente polar para ele interagir com os íons que são gerados na primeira etapa da reação e assim favorecer a reação SN1. Agora, falando do efeito do solvente na velocidade da reação. Essa primeira frase nos diz o seguinte: se você tem um ou mais reagentes carregados na etapa determinante da velocidade, se a polaridade do solvente aumentar, a velocidade da reação vai diminuir. Isso está associado a uma reação SN2, porque na reação SN2, um dos reagentes tem carga, que geralmente é o nucleófilo, que tem carga negativa. Se eu aumento a polaridade do solvente, esse solvente pode solvatar o meu nucleófilo e dificultar a reação, fazendo então com que a velocidade da reação diminua. Já essa segunda frase nos diz o seguinte: se nenhum dos reagentes está carregado na etapa determinante da velocidade, se a polaridade do solvente aumentar, a velocidade da reação e também irá aumentar. Esse é o caso das reações SN1. Na etapa determinante da velocidade, só existe o haleto de alquila, que não tem carga, então o reagente não pode ser solvatado. Mas assim que há a quebra da ligação entre carbono e halogênio, forma íons. E esses íons, que são intermediários da reação, se eles forem solvatados pelo solvente, isso aumenta a velocidade da reação. Portanto, em reações SN1, o aumento da polaridade do solvente vai aumentar a velocidade da reação. Quanto maior a carga na molécula solvatada, maior vai ser a interação com o solvente polar e mais a carga será estabilizada. Então, em casos onde eu tenho uma reação SN2, que eu tenho um bom nucleófilo carregado, por exemplo, OH-,
né? Ele tem uma carga elevada. Então, ele vai ser melhor solvatado por um solvente polar. E mais esse OH- seria estabilizado. E se esse OH- for estabilizado, vai dificultar a reação dele nas reações SN2, já que da reação SN2, a etapa determinante de velocidade, que é a única etapa que ocorre, inclusive, ela depende da concentração do nucleófilo. Então, aparecem esses dois diagramas aqui de progresso da reação, um indicando uma situação de reação SN2, que é essa primeira, e outro indicando a situação de reação SN1, que é esse segundo diagrama aqui. Bom, aqui está dizendo, o aumento da polaridade do solvente diminui a velocidade da reação. Essa é uma característica das reações SN2. Então vamos lá. Reação SN2, na linha azul, está ocorrendo a reação com o solvente apolar. Então nós temos essa energia aqui até o estado de transição, que é menor do que essa energia aqui quando nós utilizamos um solvente polar. Quando nós utilizamos um solvente polar, a energia do reagente até o estado de transição é maior. Ou seja, a reação favorecida aqui é essa, da linha azul, que tem uma energia de ativação menor aqui. Então, quando a reação é favorecida por um solvente apolar, é porque essa reação provavelmente é uma reação SN2. Aqui, você tem o aumento da polaridade do solvente, aumentará a velocidade da reação. Então, aqui nós temos uma pequena diferença nessa energia, né, que a gente pode notar aqui em cima. Quando eu tenho um solvente polar, eu gasto essa energia aqui para o estado de transição da primeira etapa da reação SN1. Quando eu tenho um solvente apolar, eu gasto essa energia. Percebo que essa em azul é um pouco maior do que essa em vermelho. Então, isso indica que quanto maior a polaridade do solvente, maior é a velocidade da minha reação. Então, isso caracteriza as reações SN1. Bom, para ficar mais claro o efeito do solvente na velocidade de uma reação SN1. A etapa determinante da velocidade no estado de transição tem carga grande. Então, olha o que está acontecendo. Você tem aqui essa ligação entre o carbono e o halogênio bastante polarizada. Na reação SN1 vai ter que gerar carbocátion. Então, o estado de transição, ele apenas ocorre a quebra dessa ligação, tá certo? E o aumento da polaridade do solvente vai estabilizar melhor esse estado de transição aqui, através da solvatação. E aí, um solvente mais polar aumenta a velocidade da reação SN1. E essa tabela 10.8 vem ilustrar essa taxa de velocidade quando você tem solventes diferentes e mistura de solventes. Por exemplo, numa reação SN1, usando brometo de terte-butilo aqui, que é um haleto de alquila terciário. Se você usa etanol apenas, que é um solvente polar, a velocidade vai ser 1. Se você faz uma mistura de 20% de água com 80% de etanol, a velocidade da reação já aumenta para 10. Se é 50% de álcool e 50% de água, a velocidade aumenta para 100. E se é 80% de água, desculpa, a velocidade aumenta para 60, né? Se você tem 80% de água e 20% de etanol, a velocidade aumenta para 400. E se você tem água pura, a velocidade é 1.200 vezes maior do que quando você usa etanol. Por quê? Porque a água é um solvente mais polar do que o etanol, possuindo uma constante elétrica melhor. Então, ela consegue solvatar e estabilizar o estado de transição mais eficientemente do que o etanol. Então, quanto mais polar é o solvente, maior é a velocidade da reação pelo mecanismo SN1. O efeito do solvente na velocidade de uma reação SN2. Muitas reações SN2 envolvem um haleto de alquila neutro e o nucleófilo carregado. Um solvente polar, ele estabiliza o nucleófilo mais do que o estado de transição. Ou seja, se eu estou fazendo uma reação SN2 e eu tenho um nucleófilo com carga negativa, o solvente polar ele vai estabilizar o nucleófilo mais do que o estado de transição e não vai deixar ele reagir ou vai dificultar a reação desse nucleófilo. Assim, o aumento da polaridade do solvente ele acaba diminuindo a velocidade da reação em um mecanismo SN2. Certo? Então, finalizamos o capítulo 10. Bons estudos para vocês. Anotem todas as suas observações e até a próxima aula do próximo capítulo.